Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora, você irá assistir a palestra proferida pela farmacêutica Marie Santiago, da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa palestra intitulada O uso de óleos vegetais fixos e essenciais no desenvolvimento de medicamentos e cosméticos naturais. Meu nome é Marie e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nessa área de desenvolvimento e espero contribuir com um pouquinho do aprendizado de vocês ao longo dessa apresentação. Antes de começarmos a apresentação propriamente dita, eu gostaria de me apresentar. Eu sou farmacêutica e me formei na Faculdade de Farmácia da UFMG em 2018. Atualmente, eu sou mestranda na Faculdade de Farmácia da UFMG no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. E desde 2016 eu atuo na área de desenvolvimento farmacotécnico, estudando diversos recipientes e componentes que podem integrar formulações com o objetivo de melhorar a solubilidade do fármaco ou aumentar a permeação cutânea desses ativos. E atualmente meu foco de estudo é o desenvolvimento de formulações tópicas para o tratamento de doenças fúngicas em gatos e em humanos. Toda essa carga, essa bagagem, estudando esses recipientes, me permitiram fundamentar e estruturar um projeto que eu chamei de Sopro de Flor. Na Sopro de Flor, eu sou empreendedora e desenvolvo cosméticos artesanais emocionais. Nossos cosméticos são desenvolvidos pensando no cuidado do corpo, da pele, por isso nós utilizamos manteigas e óleos vegetais. Também é pensado no cuidado emocional do nosso cliente, então todas as nossas fórmulas vão com óleos essenciais. E além disso, também pensamos muito no cuidado com o meio ambiente. Então, o nosso lema é desenvolver todos esses cosméticos com muito cuidado e carinho, mas sempre em equilíbrio com a natureza. Esse lema de estar alinhado com a natureza vai muito em consonância com o que a sociedade tem vivido agora. Essa tendência de ter mais cuidado com o que se usa na pele já vinha sendo bastante comentada, entretanto, depois da pandemia do coronavírus, que a gente ainda vive, essa tendência aumentou ainda mais. Então, não é novidade quando a gente entra em sites de notícia e vê informações, manchetes como essas, sobre o aumento com a preocupação do consumo responsável entre os brasileiros, sobre a abertura de franquias e filiais de empresas de cosméticos orgânicos e naturais no Brasil, bem como reportagens trazendo essa nova expressão, que é chamada de Clean Beauty, que nada mais é do que uma beleza limpa. Então, é essa conversa entre cuidar da pele, cuidar do cabelo, mas também cuidar do meio ambiente. Nesse sentido, às vezes é muito intuitivo para a gente que um cosmético contenha, por exemplo, um óleo vegetal. E por quê? Às vezes a gente pega um azeite de oliva ou um óleo de coco, passa no cabelo ou na pele, e a gente tem uma resposta muito rápida. Se o seu cabelo está ressecado e você faz uma umectação com óleo de coco, assim que você lava, esse cabelo está brilhoso, está sedoso. Se você passa na pele com a sensação de ressecamento, logo depois que esse óleo é absorvido, a sua pele não tem mais essa aparência ressecada. O que muitas vezes não é intuitivo pensar é que, por exemplo, esses óleos vegetais podem ser colocados também em medicamentos. Eu trago aqui para vocês uma informação de que, por exemplo, óleo de gergelim, ele pode ser utilizado como veículo oleoso para medicamentos injetáveis, como, por exemplo, medicamentos de administração muscular, intramusculares. E isso porque nem só de hidratação e umectação vive um óleo vegetal. Tem diversos componentes ali dentro dele
que podem ser estratégicos para o desenvolvimento de uma formulação. Junto com esses óleos vegetais, vem muito essa tendência do óleo essencial, porque também junto com a pandemia do coronavírus, a gente teve diversos efeitos psicoemocionais. E muitas vezes as pessoas têm buscado não utilizar de ansiolíticos e de antidepressivos convencionais, sintéticos, e tentando terapias alternativas. E nesse contexto, a gente encontra os óleos essenciais junto da aromaterapia, mas não só com esse objetivo podem ser empregados os óleos essenciais. Vocês vão ver também, ao longo aqui da nossa apresentação, que eles também têm função local, por exemplo, quando aplicados na pele. Então, nesse sentido, vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre esses tipos de óleo e a sua influência, principalmente na pele. De maneira geral, os óleos vegetais ou extraídos de plantas, eles podem ser classificados como óleos essenciais e óleos vegetais fixos. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses óleos posteriormente, mas é importante deixar claro aqui para vocês que na planta esses óleos desempenham um papel que auxilia na sua sobrevivência e na adaptação no meio onde ela está inserida, onde ela vive. E, além de conseguir manter essa planta no local, ao longo dos anos de observações posteriormente, na verdade, mais recentemente, com diversos estudos, a gente pode descobrir como que esses óleos podem atuar no organismo e como a gente pode empregá-los de uma maneira racional a fim de coletar todas as influências positivas que eles podem trazer para a gente. Então, nesse sentido, antes da gente aprofundar nos óleos propriamente ditos, eu gostaria de convidá-los a entender um pouco melhor sobre a pele, que é o principal órgão que a gente vai tratar nessa palestra hoje, para a apresentação dos óleos vegetais fixos e óleos essenciais. Bom, então a pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela corresponde a 16% do peso total que a gente tem. E como órgão, ela tem uma organização bem definida e funções bem definidas também. As principais funções que a pele exerce são a de barreira e proteção. A pele ela tem a capacidade de nos proteger de contatos mecânicos muito fortes, porque se ela não fosse tão coesiva quanto ela é, a qualquer tipo de toque a gente desintegraria, né? Além disso, ela nos protege contra a entrada de patógenos, sejam eles micro-organismos ou substâncias químicas com capacidade alergênicas. E além disso, ela também funciona como uma barreira, não só contra todos esses patógenos mencionados anteriormente, mas também como para evitar a perda de água. E além disso, como algumas atividades secundárias, algumas funções secundárias da pele, mas que também muito tão importante quanto, a pele também auxilia no controle da temperatura corporal. E a partir dessas análises que a gente consegue ver quão importante esse órgão é. E para que ela funcione corretamente, o principal fator é a hidratação. A permanência de água ali no tecido epidérmico, na pele, ela consegue fazer com que haja interação entre proteínas, carboidratos, lipídios presentes aqui, ali naquele meio, e que a pele apresente certa plasticidade e atividades enzimáticas adequadas. Então, quando a gente diz, nossa, mas que pele viçosa, bonita, hidratada, tem muito a ver não só com a estética, mas também com a saúde da pele. Então, o fator de hidratação é muito importante para que a pele consiga exercer adequadamente a sua função. Bom, dando uma olhada mais a fundo, a, a pele ela é dividida em duas principais camadas. A derme,
e a epiderme, sendo que a epiderme é a camada mais externa e a derme a mais interna, que atua com função de conectar a epiderme ao restante do corpo, ao tecido adjacente. Bom, nesse momento a gente vai dar uma ênfase maior à epiderme e vamos olhar a estrutura histológica dela, com mais ênfase e a organização das células que compõem esse tecido. Bom, a gente observa que a primeira camada da epiderme é chamada camada basal. Essa camada é uma camada de alta proliferação celular, então tem alta regeneração, onde se encontram também os melanócitos, que são responsáveis pela pigmentação da nossa pele. Então, a célula produzida ali na camada basal, ela tem a tendência de ir se diferenciando e ir para a camada mais externa da nossa pele. Então, saindo da camada basal, a gente vai para o extrato espinhoso, em que a célula produzida ela já começa a diferenciar células essas que eu não mencionei anteriormente, mas são chamadas de queratinócitos, elas começam a se diferenciar em direção à camada mais externa. Nessa região do extrato espinhoso, é importante só salientar ou contar para vocês que existem células de defesa que são responsáveis pela apresentação de patógenos que entram em contato com o nosso corpo. Então, quando você utiliza, por exemplo, uma bijuteria e você é alérgico, a reação alérgica vai ser iniciada, vai ser reconhecida justamente nessa camada da epiderme, chamada de extrato espinhoso. Mais acima, a gente tem o extrato granuloso, em que os queratinócitos já foram sofrendo mais e mais modificações e agora conseguem liberar muitas proteínas e lipídios no seu meio extracelular, preparando para que a gente chegue no extrato córneo, que é composto por corneócitos e lípides e proteínas nesse meio extracelular, que o torna totalmente impermeável e também garante uma estrutura mais rígida para essa pele, que vai de acordo justamente com o que eu falei anteriormente, da pele conseguir segurar forças mecânicas de atrito, de a gente não esbarrar e a pele se desintegrar. É justamente é justamente em decorrência do extrato córneo e da sua composição. Bom, dito isso, e sabendo dessa composição e das funções de cada camada da epiderme, a gente, quando pega principalmente no extrato córneo, o extrato córneo, ele é um dos maiores responsáveis pela manutenção da estrutura da pele. Então, quando a gente tem alguma coisa que altera a composição do extrato córneo, a gente pode ter vários efeitos colaterais, como dermatites, ressecamento. Por exemplo, nesse contexto de pandemia, a utilização do álcool etílico, do etanol o tempo todo na mão, a gente tem notado que a mão da gente fica muito mais ressecada. Isso é por quê? É porque o etanol ele é capaz de interagir ali com os lípidos presentes no extrato córneo, desestruturando a organização dele e expondo. Então, a pele tem a tendência a perder mais água, ficar desestruturada, e por isso é tão importante mantê-la hidratada. No contexto farmacotécnico, quando você vai fazer esse álcool para a mão, você coloca uma glicerina e tem um álcool glicerinado, ou faz um álcool em gel com outros fatores de hidratação para tentar minimizar um pouco desse tipo de alteração e desse mal-estar que é causado nessa utilização. Mas, além disso, vocês podem se perguntar, com toda essa organização e composição química para a estruturação da pele, principalmente ali na epiderme, como é que a gente consegue entregar ativos nas camadas mais inferiores, não só da pele, mas até chegar ali não só da epiderme, desculpa, mas até chegar ali na derme e ser absorvido
pela corrente sanguínea, que é a região que está vascularizada. No desenvolvimento de cosméticos e de medicamentos para aplicação tópica, a gente pode fazer uso de recipientes que são chamados de facilitadores de permeação cutânea, em que eles têm uma característica de interagir tanto com água, tanto com óleo ou com os lípidos presentes nessas camadas, e a partir de interações químicas, eles conseguem desestruturar a organização dessas regiões, bem como desestruturar a interação intercelular, que mantém essas células bem juntinhas. O que, se você tem uma célula assim e ela começa a ficar mais assim, isso facilita a passagem dos ativos. A maioria desses fatores de permeação cutânea são sintéticos, mas a gente ainda consegue encontrar alguns naturais, como, por exemplo, a vitamina E. A vitamina E tem essa propriedade de facilitar, de desestruturar a organização da epiderme e facilitar a entrega de ativos em camadas mais profundas. E quando a gente aplica um óleo vegetal diretamente na, na pele, como é que a gente consegue fazer com que ele hidrate? Além de, vamos pegar a mão que teve contato com o álcool e ela está super ressecada. Ali você causou uma desestruturação no extrato córneo. Quando você coloca um óleo vegetal que tem em sua composição diferentes lípidos, você é capaz de repor esses lípidos ali naquela região, facilitando o processo de recuperação celular. E além disso, os óleos vegetais, por eles não se misturarem com a água, eles fazem uma camada que a gente chama de camada oclusiva. Então, quando a água está no tecido que estava exposto com esse extrato córneo desestruturado, vai para sair, ela encontra ali uma camada de óleo. E daí ela não sai. Então, você consegue manter a hidratação e repor alguns componentes que tenham sido perdidos. E aí, nisso tudo, a gente pode se perguntar, tá, mas e como que eu consigo fazer a entrega de um ativo numa pele que está hidratada, que está íntegra e que não tem alteração nenhuma? Então, eu apresento para vocês agora alguns tipos de permeação cutânea, na verdade, vias de permeação cutânea. Os ativos, eles podem entrar da nossa pele para as camadas adjacentes de quatro maneiras principais. A primeira dela é por via transcelular, que geralmente são partículas minúsculas, geralmente em escala nano, que elas conseguem não só passar pelo extrato córneo, quanto pelas outras camadas da pele, como elas atravessam a bicamada lipídica das células, passam dentro das células e conseguem sair novamente. Geralmente são, como eu falei, partículas muito pequenas. A gente tem um outro tipo de permeação cutânea, que é a via intercelular, que de acordo com a composição química do ativo que você está administrando, ele vai interagindo com componentes que são semelhantes a ele e ele vai fazendo esse caminho por entre as células. Ele não consegue entrar no meio intracelular, mas ele consegue passar por interações e, e chegar ao local desejado. Além dele, a gente também tem a via transglandular, em que o ativo, ao entrar em contato com o poro ali das glândulas sudoríparas que a gente tem na nossa pele, ele consegue ser absorvido, chegando na derme, que é um tecido vascularizado, para poder ser entregue tanto ali no local, quanto se houver a administração sistêmica, o que na verdade é mais difícil, mas pode acontecer, e também por via transfolicular. Então, ali, quando a gente tem o folículo piloso, os pelinhos na pele, o ativo ele pode entrar pelo folículo piloso e ser absorvido aqui na região da derme, sendo entregue aos vasos sanguíneos e aí sim exercendo as suas funções. Bom, então conhecendo um pouco mais sobre a estrutura da pele, o comportamento no sentido de absorção de ativos,
Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre os óleos vegetais. Os óleos vegetais fixos, eles são lipídios de origem vegetal, que têm como uma das principais características não serem voláteis à temperatura ambiente. Isso quer dizer que, se você pega um óleo, um azeite de oliva, por exemplo, e abre o frasco onde ele está, ele não vai se evaporar, ele não é volátil à temperatura ambiente. Nas plantas, ele tem ações, como eu mencionei anteriormente, esses óleos vegetais fixos, eles têm ação e eles protegem contra a ação de micro-organismos e insetos, além de ajudarem a evitar a perda de água. Eles podem ser ingeridos, então são o tipo de óleos vegetais que nós temos mais contato, porque estão diretamente envolvidos no preparo de alimentos e também são capazes de promover nutrição e hidratação da pele, como eu mencionei anteriormente, dando alguns exemplos. Dessa forma, eu escolhi 5 óleos vegetais que a gente tem mais contato para poder contar para vocês algumas propriedades que eles têm e, nesse sentido, tentar traçar uma estratégia para desenvolver um medicamento ou um cosmético. Por exemplo, o óleo de oliva, que é extraído da azeitona. Ele apresenta atividade antioxidante e anti-inflamatória. Ele apresenta fatores que podem aumentar a regeneração celular. Ele é usado como solvente de fármacos que são pouco solúveis em água. E ele apresenta ainda propriedade emoliente. Quando eu vejo todas essas propriedades do óleo de oliva, o que eu posso pensar? Que eu Vamos supor que eu tenha um paciente que tem uma lesão que é de difícil cicatrização e que ela não está regenerando muito fácil, não está cicatrizando muito fácil e está sujeita a uma infecção. E aí eu preciso administrar algum antimicrobiano naquela região ali, só que esse antimicrobiano ele é pouco solúvel em água. Uma estratégia poderia ser desenvolver um creme do antimicrobiano, utilizando o óleo de oliva como um solvente desse antimicrobiano, e além de funcionar como um solvente, a propriedade anti-inflamatória do óleo de oliva, ela pode diminuir a inflamação no local dessa lesão, o que vai diminuir o desconforto do paciente. Além disso, esses fatores de regeneração celular vão facilitar o processo de cicatrização dessa lesão, e essa propriedade emoliente vai fazer a camada oclusiva que eu falei para vocês agora mesmo. E com isso vai manter o tecido hidratado, facilitando ali toda a organização fisiológica de enzimas para que essa lesão se cicatrize mais rapidamente. Então, o óleo de oliva poderia ser empregado sim no desenvolvimento de um creme contendo antimicrobianos para lesões desse tipo. Seria uma estratégia. De outra forma, a gente tem o óleo de semente de girassol. O óleo de semente de girassol, desculpe, ele apresenta como propriedades capacidade de preservar o extrato córneo, manter a hidratação da pele e também atividade anti-inflamatória. O óleo de semente de girassol, por exemplo, podia ser usado em algum cosmético, em um creme, por exemplo, na fase oleosa desse creme, para hidratar mãos ressecadas, por exemplo, nesse tempo de pandemia. Poderia-se pensar nisso, porque ele consegue repor ao extrato córneo tudo aquilo que está sendo retirado, mantendo essa preservação e diminuindo essa sensação de ressecamento e possíveis respostas inflamatórias que possam ter ali naquela região. Então, seria uma estratégia utilizá-lo nesse tipo de formulação. O outro óleo que eu trouxe aqui para vocês é o óleo de semente de uva, que é muito utilizado no desenvolvimento de cosméticos. Ele é um óleo que apresenta fatores de regeneração celular, ele apresenta baixo fator comedogênico,
O fator comedogênico, ele diz sobre a capacidade de um óleo favorecer o aparecimento de acne e de espinhas na pele onde ele é aplicado. Além disso, esse óleo também apresenta atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Quando eu olho para o óleo de semente de uva, eu posso pensar no desenvolvimento de um sérum ou de um óleo anti-idade, porque ele tem fatores de regeneração celular, o que, o que vai acelerar esse processo de renovação das células ali daquela pele. Ele tem atividade antioxidante e esse fator comedogênico, esse sérum ou esse óleo anti-idade poderia ser usado tanto para peles oleosas quanto para peles mais secas. Então, uma estratégia no desenvolvimento seria utilizar esse óleo de semente de uva. Um outro óleo que eu trouxe foi o óleo de coco. O óleo de coco que é muito conhecido, ele apresenta propriedade emoliente, tem atividade relatada atividade antifúngica contra a Cândida sp. Inclusive, alguns artigos já mostram a utilização de óleo de coco no tratamento de candidíase vaginal recorrente. Além disso, ele apresenta atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiano, promove a preservação do extrato córneo e mantém a hidratação da pele. O óleo de coco, ele seria excelente, por exemplo, no desenvolvimento de um creme corporal, porque ele tem essa propriedade de emoliência, de hidratação, de preservação do extrato córneo, que é muito característica dele. Então, principalmente, por exemplo, agora no frio, que o tempo é mais seco e a tendência da pele é ficar mais ressecada, desenvolver um cosmético com o óleo de coco seria uma estratégia muito boa para manter a manutenção da pele e repor essa, não só a nutrição, mas também a hidratação que é necessário para o funcionamento adequado desse órgão. Por último, eu trouxe aqui o óleo de gergelim, que também é utilizado como solvente de fármacos, apresenta atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana, e também apresenta capacidade de preservação do extrato córneo. O óleo de gergelim também poderia ser empregado no desenvolvimento de um medicamento de aplicação tópica contendo, carregado, né, com fármacos pouco solúveis em água, para ser entregue na derme e fazer o tratamento local dessa lesão. Conhecendo então um pouco mais sobre os óleos vegetais fixos, agora eu queria apresentar um pouco para vocês sobre os óleos essenciais, que são o outro tipo de óleo vegetal presente nas plantas. Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos naturais, eles são lipossolúveis e, diferentemente dos óleos vegetais fixos, eles são voláteis. O que quer dizer que se você tirar a tampinha de um óleo essencial, ele vai acabar evaporando ali e você vai ter uma perda do seu produto. Nas plantas, eles são metabólitos secundários, o que quer dizer que eles não são metabólitos essenciais para a sobrevivência da planta, mas eles são essenciais para a adaptação no meio em que vive. Por exemplo, um óleo de laranja doce, ele é encontrado na casca da laranja. Quando a gente descasca a laranja, se você pega e dobra aquela laranja, você vê que sai um, um espirro e aí vem aquele aroma característico da laranja. O óleo essencial tá na casca da laranja e é justamente esse cheirinho. E como forma de adaptação, quando algum animal possa vir comer o fruto da laranjeira e aí morde o fruto e sente aquele amargor que, em decorrência do óleo essencial, ele não vai querer voltar. Então, eles são metabólitos secundários nesse sentido de adaptação. É uma adaptação da planta para garantir também a sua sobrevivência.
Eu mencionei no fruto, mas os óleos essenciais eles podem ser encontrados em flores, frutos, caules, raízes, bagas e sementes. Eles têm seu emprego mais conhecido na aromaterapia, como eu mencionei no início, principalmente com propriedades calmantes, é, antidepressivas também. São, são, tem muitas funções que podem ser empregadas e que a gente consegue ter essas funções, ter acesso a essas funções. E eles também, na aplicação tópica, na aplicação na pele, eles promovem a atuação, ou a função local, porque eles são absorvidos pela permeação transfolicular, que é aquela que o ativo entra pelo folículo piloso, e também pela inalação na aromaterapia, como mencionado anteriormente. Eu gostaria de de ressaltar e de deixar claro aqui que nenhum óleo essencial ele deve ser aplicado diretamente na pele. Eles são compostos aromáticos naturais, puros e extremamente concentrados, então a chance de você ter uma reação alérgica é muito grande. Então, para a utilização tópica desses óleos vegetais, o ideal é que ele seja diluído em óleos carreadores, que geralmente são óleos vegetais fixos. Então, você dilui o óleo essencial, por exemplo, em um óleo de coco, para fazer um óleo de massagem e passar na pele. E aí sim ter a função que esses óleos nos fornecem. Bom, eu separei alguns desses óleos essenciais para contar um pouquinho mais sobre algumas funções deles, com ênfase principalmente na aplicação tópica. Na aromaterapia, a partir do bulbo olfativo, da inalação, esses óleos essenciais eles conseguem chegar no nosso sistema nervoso central. Pela pele, a partir da permeação transfolicular, eles vão chegar ali na derme, que é vascularizado, e ir para a corrente sanguínea, chegando até o sistema nervoso central. E esse tipo de absorção também pode nos dar um resultado também emocional, e não somente um resultado ali no local de aplicação desse óleo essencial. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre alguns desses óleos que foram selecionados e entender um pouco mais como eles podem ser aplicados na pele e qual seria, por exemplo, uma aplicação dentro da aromaterapia com função emocional de cada um deles. Eu selecionei aqui o óleo essencial de alecrim, o de laranja, o de melaleuca, o de gerânio e o de lavanda. O óleo essencial de alecrim, ele é muito conhecido como o óleo essencial dos estudantes. Na pele, ele tem a capacidade de tonificar a pele, então a pele fica um pouco mais esticada. Ele é excelente para o tratamento de caspa e seborreia no couro cabeludo. Apresenta atividade antioxidante, então ele pode ser utilizado, por exemplo, em algum cosmético anti-idade. E, além disso, por apresentar essa capacidade de tonificar a pele, ele também consegue tonificar o couro cabeludo e propicia o crescimento capilar. No campo emocional, a gente pode usar esse óleo essencial com função de aumentar o foco, aumentar a memória, aumentar a concentração e a criatividade. Ele traz muito para a gente capacidade de tomar decisões baseadas na razão. Então, por isso que ele é conhecido como óleo essencial do estudante e, por exemplo, poderia ser empregado num sérum capilar, de aplicação no couro cabeludo mesmo, não só para o controle de caspa, mas para promover um crescimento capilar. Então, você pode pensar em um sérum tônico capilar utilizando um óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de laranja, que é o que eu falei agora mesmo, que está na casca da laranja,
Ele é o óleo da alegria. Ele, particularmente, é o meu óleo essencial predileto. Na pele, ele tem capacidade de tonificar, assim como o óleo essencial de alecrim. Ele também tem a capacidade de rejuvenescer e ele é aplicado em óleos de massagem para o tratamento de celulite e gordura localizada. No campo emocional, esse óleo, ele é muito relacionado na redução da ansiedade e do estresse. E ele é muito indicado se você tem difusor em casa e vai receber visitas. Você pode colocar que a sala fica com um aroma super alegre, divertido, todo mundo fica relaxado. E ele é um óleo essencial muito gostoso de utilizar assim nos cosméticos. No uso da sopa de flor, por exemplo, ele é muito perfumado. A gente utiliza para poder, a gente tem uma linha de sabonetes que se chama Alegria, que é de laranja com óleo essencial de laranja doce e verbena, e ele realmente traz isso. Ele é super cheiroso e você não sai do banho sem se sentir alegre. E além dele, eu também trouxe aqui a melaleuca. A melaleuca, que também é conhecida como tea tree, e é um óleo essencial muito comum aqui no Brasil. A gente ouve falar muito dele, porque ele tem propriedades antissépticas e cicatrizantes que são incríveis. Além disso, ele é muito aplicado no tratamento de acne e de distúrbios do couro cabeludo. E está muito relacionado com a melhoria de doenças respiratórias, doenças de imunidade. Quando eu penso no óleo essencial de melaleuca, eu penso em pele acneica. Então, no desenvolvimento de uma formulação, por exemplo, eu poderia pensar em um creme ou em um gel contendo um óleo essencial de melaleuca com função secativa. Então, você aplicaria ali diretamente na espinha para ela poder diminuir o processo inflamatório e ir secando de maneira adequada. E poderia ser um gel de aplicação contínua para controlar essa pele acneica, para que é, esses, essas ocorrências se tornassem cada vez menos frequentes. Um outro óleo essencial que a gente tem é o óleo essencial de gerânio. O óleo essencial de gerânio é excelente para o tratamento de distúrbios femininos, ajuda a controlar e a regular ciclos menstruais, bem como a menopausa. E na pele, ele tem uma função maravilhosa de prevenir o envelhecimento precoce da pele e também pode ser utilizado em peles maduras para poder diminuir as linhas de expressão. Quando eu penso nele, eu penso no desenvolvimento de algum creme bem suave, contendo óleo essencial de gerânio, um creme suave e anti-idade, para prevenir o aparecimento de linhas de expressão e de envelhecimento precoce da pele. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o óleo essencial mais vendido no mundo inteiro, a gente tem um óleo essencial de lavanda, que no campo emocional, acredito que muitos de vocês conheçam, ele tem propriedades de relaxamento e de tranquilização, que são muito bem conhecidas, mas quando aplicado na pele, ele pode funcionar como antisséptico e cicatrizante, e também atuar no tratamento de acne e de oleosidade da pele. O óleo essencial de lavanda poderia ser colocado, por exemplo, num óleo contendo o óleo de semente de uva que foi mencionado anteriormente. Daí poderia ser aplicado em peles oleosas e ainda conseguir fornecer um controle de oleosidade da pele desse paciente. Bom, e o início da proposta da nossa palestra foi justamente trazer algumas aplicações dos óleos vegetais fixos e essenciais para o desenvolvimento de medicamentos e cosméticos naturais que
uma ideia que estava muito alinhada com esse processo da clean beauty, da beleza limpa, do equilíbrio do cuidado com o corpo e com a natureza. Mas, para finalizar, eu gostaria de deixar algo para vocês pensarem e é algo que incomoda. Porque quando a gente pensa em equilíbrio com a natureza, por exemplo, a gente pensa assim, olha, eu vou desenvolver um cosmético natural e não vou utilizar nenhum tipo de fragrância sintética. Eu vou usar só o óleo essencial, porque ele é de origem natural e não tem problema voltar para a natureza, nem nada do tipo. Só que quando a gente questiona o uso do óleo essencial, a gente começa a se perguntar: será que ele realmente é bom para a natureza? Será que ele realmente, e principalmente, será que ele é sustentável? Essa questão da sustentabilidade no uso de óleos essenciais em cosméticos, ela tem sido muito levantada em fóruns de produtores de produtos naturais. E veja bem, eu trouxe dois pontos aqui para levantar essa discussão, para incomodar vocês e para que vocês possam refletir sobre isso e chegar nas conclusões que vocês tiverem. Para produzir 2 litros de óleo essencial de rosa, que é o óleo essencial mais caro que a gente tem no mundo, cerca de 2 ml do óleo custam R$ 230. Você, para produzir 2 litros desse óleo, você utiliza 4 toneladas de pétalas de rosa. É muita pétala de rosa para produzir 2 litros, uma garrafa de refrigerante de óleo essencial. Além disso, no processo de extração de óleos essenciais, a maioria deles utiliza o processo de destilação por arraste a vapor. O processo de destilação envolve um processo de resfriamento com água que gasta muita água. Então, eu volto a pergunta para vocês novamente: será que realmente utilizar óleos essenciais no desenvolvimento de cosméticos é sustentável? E eu não vou dar uma resposta aqui para vocês. A ideia de trazer essa pergunta aqui no final era justamente incomodar para que vocês reflitam sobre o assunto, se acharem interessante. E caso tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar. A gente participa de diversos grupos de fóruns de discussão, de grupos de produtos artesanais naturais. E nessas diversas discussões pode ajudar vocês a formarem a opinião de vocês quanto ao assunto. Eu confesso que eu fiquei bastante incomodada quando eu comecei a pensar sobre isso e foi muito importante ter lido cada vez mais para poder entender melhor e formar não só a minha opinião, mas também a da Sopro de Flor. Bom, aqui tem algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por terem acompanhado essa palestra até aqui. Espero ter contribuído. E ficam aqui os meus contatos do LinkedIn, do e-mail e o Instagram da Sopro de Flor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem discutir um pouco mais sobre a questão da sustentabilidade dos óleos essenciais, podem entrar em contato comigo, que eu fico à disposição, tá bem? Espero ver todos vocês em uma próxima e até mais. Se cuidem. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.